Bom dia, Calvin Marques. Bom dia, você ouvinte. Nós vamos para o Evangelho do dia, que é João, capítulo 6, do versículo 35 ao 40. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Senhor, a graça de sermos alcançados pela Tua palavra, que tudo transforma, que tudo pode, que ela hoje possa transformar também todo o nosso ser. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus replicou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Mas já vos disse: vós me vedes e não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim não o lançarei fora, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esse evangelho de hoje, a gente pode fazer uma pequena analogia. Toda analogia, todo símbolo, ele tem sua riqueza e também tem sua pobreza, porque não fala tudo, né? Mas imagine que tantas vezes nós recebemos algum presente de alguém, e quando esse presente é muito desejado e ao mesmo tempo é dado por uma pessoa muito amada, nós não queremos nos desfazer de forma alguma, porque aquele presente, ele não somente é o presente, mas ele remete à pessoa amada que nos deu. Então a gente tem todo um zelo para que aquele presente não se estrague, não se perca, ninguém roube. E o Pai nos deu mais do que um presente. O Pai nos deu o seu Filho. E Jesus vai falar por que ele foi nos dado pelo Pai. E por que ele se deu a nós. Ele fala que primeiro para fazer a vontade do Pai. Ou seja, a nossa felicidade é fazer a vontade do Pai. Jesus, ele se realizava, no sentido que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E como plenamente homem, ele se realizava e a felicidade dele era fazer a vontade do Pai, e está nessa vontade. E ele explica para nós qual é essa vontade. É que nenhum de nós se perca, pereça, apodreça. E quantas vezes você e eu estamos apodrecendo com o pecado e no pecado, e acostumados com o pecado. Eu repito aquilo que Santo Agostinho falava, já falei outras vezes em outras meditações, que os homens perdem um animal, às vezes um cavalo, uma ovelha, e passam a noite, chamam os amigos e vão à procura, e quando não encontram, passa a noite sem dormir, com o coração ansioso porque não encontrou o animal, porque não encontrou o bem perdido, e fica sem paz, e logo pela manhã cedo torna a procurar. E Santo Agostinho vai falar: miseráveis dos homens que perdem a graça de Deus, perdem o grande tesouro da graça, e dormem, comem, bebem, riem como se nada tivesse acontecido. E ele vai falar: quem vos prometeu amanhã? Quem vos prometeu uma hora? Ou seja, muitas vezes nós vamos desperdiçando a graça de Deus. Santo Agostinho também fala que, de fato, nós devemos ter medo. Ele fala: eu tenho medo do Deus que passa. O que ele queria dizer com isso? Que cada momento existe uma graça específica. Esse momento que você está ouvindo o Evangelho é uma graça especial que Deus tem para ti. Se você perde, você vai ter outras graças, talvez menores, maiores, parecidas, mas não igual a essa. Cada momento da nossa vida existe uma graça especial, uma graça particular. Por isso é preciso muita atenção quando nós estamos na Santa Missa,
nas celebrações, ouvindo uma pregação, ouvindo e participando daquilo que é santo, sagrado, porque existe graças especiais sendo derramadas, mas também existe graças especiais sendo derramadas na sua família agora. Às vezes, pelo sofrimento que você passa na sua casa, Deus derrama tantas graças através de meios que a gente nem imagina, do sofrimento, de uma doença e de uma perca de um ente querido, de uma traição que aconteceu. Não é que isso é graça, mas através disso Deus quer nos dar algum ensinamento. Ensinamento que nos faz crescer em maturidade, em paciência, em humildade. E para isso nós temos a Santa Eucaristia. Jesus fala: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Os santos falam que, e a Santa Igreja nos ensina como doutrina, quando nós somos batizados, o pecado original é apagado, mas fica a concupiscência e fica algo chamado a fome peccatas, a fome do pecado. Quantas vezes nós temos fome e saudade de pecar? Eu acho que você sente isso muitas vezes, né? Aquela vontade, o que nós falamos, aquela gana, aquele desejo que parece que vai nos destruir, aquela fome do pecado. E como é que nós vamos matando essa fome do pecado? Não é se alimentando de mais pecado. Porque quanto mais nós alimentamos a fome do pecado, mais nós vamos querer pecar. Nós somos chamados a alimentar essa fome, canalizando ela para o sentido real da fome. Porque, na verdade, a nossa fome verdadeira é do pão da vida. Então, quando nós comungamos, e aqui eu queria falar de algo que os santos falam muito, a comunhão espiritual. Você pode, na sua casa, mesmo você estando muitas vezes em pecado grave, está em possibilidade de comungar, a comunhão espiritual vai te preparando para ter uma contrição melhor, para que você possa se preparar para a confissão, para que você possa se preparar para comungar melhor. Então, o que é essa comunhão espiritual? É quando você se coloca diante de Deus, rápido, 3 minutos, 5. Aqui não é oração pessoal, não, é comunhão espiritual. E você se imagina recebendo Cristo e o deseja receber. E nesse desejo você recebe. Vários santos tiveram uma experiência profunda com Deus nesses pequenos momentos. Osés, quantas vezes eu posso fazer isso por dia? Incontáveis vezes, inúmeras vezes, 2, 3, 4, 5. Você para um instante e diz: Senhor, agora eu quero te comungar. E você entra na presença dele e você vai ser impactado por essa presença poderosa de Deus, que tudo transforma. E tem muitos frutos essa comunhão espiritual. A comunhão espiritual, para quem está em estado de desgraça, nos prepara para estar no estado de graça. E para quem está no estado de graça, vai aumentando a graça na pessoa. E ela vai comungar melhor depois, sacramentalmente. Ela vai receber Jesus na Eucaristia de forma mais preparada, de forma mais contrita. Então hoje vamos pensar nisso. Quantas vezes eu tenho deixado de visitar o Santíssimo Sacramento? Talvez a sua capela só vive fechada. Tem Jesus na Eucaristia e é abandonado por você e por mim. Isso é uma frieza, isso é incredulidade. Se você tem o Santíssimo Sacramento na sua capela, tire um final de semana, tire um dia. Se é muito longe, mas tire um momento na semana para ir rezar, para estar com o Senhor. Se é bem pertinho, fale com o coordenador para que você possa ir adorá-lo, Senhor, todo dia. Que Deus abençoe e nos dê a graça dessa fome que será saciada todo dia pela comunhão espiritual, pela palavra e pela Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.